Atos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Assim diz a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre revigora as nossas almas. Querido Deus, abre os nossos espíritos, as nossas mentes, para que possamos compreender a mensagem que tu nos transmites nesta manhã. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Clive Staples Lewis, popularmente conhecido como C.S. Lewis, foi um professor de literatura das universidades de Oxford e Cambridge. Foi também crítico literário, escritor e teólogo irlandês. Ele foi ateu durante o início da sua vida e, no final da década de 1920, C.S. Lewis se converteu ao cristianismo sob a influência de seu grande amigo católico, John Ronald Reuel Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Acredito que muitos aqui tenham assistido a série do Senhor dos Anéis. O autor dessa série era Tolkien, que era um grande amigo de C.S. Lewis e que influenciou o professor e escritor Lewis a se converter ao cristianismo. Só para a curiosidade de vocês, Tolkien fez parte do corpo editorial da tradução da Bíblia de Jerusalém, um dos comentários e traduções mais bem avaliados da Bíblia. Tolkien fez parte do corpo editorial, do corpo de tradutores do hebraico para a língua inglesa desta Bíblia. E os livros de Jonas e de Jó do Antigo Testamento, na Bíblia de Jerusalém, foram traduzidos por Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E a partir de sua conversão, Lewis dedicou boa parte de sua vida a falar sobre o cristianismo, a divulgar o cristianismo não como uma religião com princípios e dogmas rígidos, com leis difíceis de serem seguidas, mas o propósito de Lewis era apresentar o cristianismo de uma forma racional, de uma forma leve, de uma forma que as pessoas pudessem entender o que de fato é o cristianismo. Lewis procurou mostrar que o cristianismo, muito mais do que uma religião formal, institucionalizada, é um conjunto de princípios e de práticas
que podem dar ao ser humano um sentido de vida pelo qual vale a pena viver. E para isso, Deus usou o dom que Lewis havia recebido do Criador, que é o dom de escrever. Então, Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, um conjunto de histórias alegóricas que tem um forte paralelismo com as histórias que nós encontramos na Bíblia, de maneira que as crianças tivessem desejo de conhecer mais a Bíblia a partir das histórias das Crônicas de Nárnia. Lewis também escreveu Cristianismo Puro e Simples, que nasceu de uma série de conferências que ele deu à BBC entre os anos de 1941 e 1944, época da Segunda Guerra Mundial. Lewis foi convidado pela BBC para apresentar ao povo inglês os princípios do cristianismo de uma maneira que a população moderna e atarefada da Inglaterra pudesse compreender na sua cultura o que é o cristianismo. Então, as obras de Lewis tiveram um grande impacto e continuam tendo um grande impacto até os dias de hoje, ajudando muitos a se aproximar daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Para Lewis, que era ateu, abraçar o cristianismo representou, sem dúvida, a maior decisão da sua vida. Para uma pessoa abraçar o cristianismo, isso mostra que ela tomou uma decisão. E é uma decisão que impacta todos os aspectos da vida. É uma decisão que implica uma mudança de valores, uma mudança de ideais, uma mudança que muda o rumo da vida da pessoa. E Lewis descreve que a conversão dele foi algo repentino. Claro que a preparação deve ter levado anos. Eu acredito que o amigo dele, o Tolkien, outro grande amigo de Lewis foi o Chesterton, um autor de um livro de ortodoxia cristã que é muito lido nos dias de hoje. Mas para uma pessoa culta como Lewis abraçar o cristianismo, com certeza houve um preparo intelectual de muitos anos, mas o ato da conversão dele foi algo que ele descreve como repentino. Parece que ele estava indo ao zoológico, e ele diz que quando ele ia para o zoológico, quando ele estava indo para esse zoológico, ele era ateu. E quando ele voltou do zoológico, ele já era um cristão convertido. Ele descreve mais ou menos com essas palavras. Tomar uma decisão envolve muitas coisas. Por exemplo, você é um profissional e você quer montar um escritório. Isso envolve uma decisão importante. E certamente essa decisão vai se refletir em outras mudanças na sua vida. Então, dependendo de onde fica o escritório, você vai acordar mais cedo, você vai ter que mudar o itinerário do seu transporte, do carro. Vários aspectos da vida são influenciados por decisões profissionais. Quando a decisão se refere a algo espiritual, as mudanças são muito mais profundas e atingem muito mais áreas das nossas vidas. E esse texto bíblico que nós lemos nos mostra que a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na sua vida é seguir o Senhor Jesus Cristo. Não há
decisão com implicações mais profundas nas nossas vidas que a decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa exatamente seguir Jesus? Hoje, se você liga a televisão, se você escuta programas de rádio, talvez você vá ouvir a expressão aceitar Jesus, crer em Jesus, seguir Jesus, umas 100 vezes. Mas o que de fato significa seguir Jesus? Qual o sentido dessa expressão seguir Jesus? Por meio da história do carcereiro, nós aprendemos que seguir Jesus Cristo tem uma série de significados. E o primeiro significado é confiar em Jesus Cristo. Nas nossas Bíblias em português, nós vamos ler várias vezes a expressão crer em Jesus. A palavra crer vem de um termo latino que tem diferentes sentidos. O problema é que no nosso português moderno, no português contemporâneo, a palavra crer tem um sentido muito diferente do sentido original que aparece nas nossas Bíblias. Hoje, quando você fala em crer, isso está ligado à palavra crença. Então, crer hoje significa basicamente adotar uma crença. Você crê que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Tá bom, eu creio. Mas que implicação isso tem na sua vida? Nenhuma. Eu só sei que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, e daí? É mais um dado para satisfazer a minha curiosidade intelectual, e na época serviu para eu passar de ano na escola. Ah, você crê que o homem chegou à Lua? Ah, eu creio, eu já vi na internet vários relatos dos astronautas que na década de 60 pousaram na Lua. Tá, mas isso tem alguma implicação na sua vida pessoal? Não, a não ser o fato de que eu sei hoje que o homem chegou até a Lua. Então, a palavra crer, no nosso português contemporâneo, tem um significado, basicamente, de crer intelectualmente. Crer intelectualmente. E várias palavras passaram a mudar de sentido ao longo do tempo. Nós temos exemplos em português de palavras que mudaram de sentido ao longo do tempo. Um exemplo é crer, como eu já falei, e outro exemplo é piscina. Você já entrou numa piscina? Acredito que aqui quase todos já entraram numa piscina. O que é uma piscina hoje? Piscina é um lugar onde você, quando você está com muito calor, ou se for uma piscina térmica mesmo, quando você está com frio, você mergulha naquela água, se diverte um pouquinho, você nada. Mas você sabe o que era piscina antigamente? A palavra piscina vem do termo latim piscis. O que é piscis? É peixe. Piscina, antigamente, é onde se criavam peixes. Hoje, onde é que se criam peixes? No aquário. Hoje você não cria peixes na piscina, você nada na piscina. Você cria peixes no aquário. E da onde vem a palavra aquário? Vem de aqua. Porque no passado, o aquário é onde as pessoas nadavam. Então, hoje as pessoas nadam onde antigamente as pessoas criavam peixes. E hoje as pessoas criam peixes onde antigamente elas nadavam. Então, certas palavras mudam de sentido ao longo do tempo. E os tradutores da Bíblia têm esse grande dilema. Será que a gente, quando vai traduzir
uma palavra a gente vai traduzir com o seu sentido no português moderno, ou a gente vai traduzir essa palavra literalmente e deixa para os pastores e para os mestres da Bíblia a tarefa de explicar para a congregação qual é o sentido da palavra nos dias de hoje. Existem Bíblias que optaram pela primeira linha de raciocínio e procuram traduzir a Bíblia no sentido que as palavras têm nos dias de hoje, como, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, a Bíblia Viva, ou a Nova Bíblia Viva, a Nova Versão Transformadora, são versões que procuram traduzir as palavras pensando no sentido que elas têm hoje. E existem Bíblias mais tradicionais, como a versão que nós temos, a Bíblia de Estudo Almeida, a própria Bíblia de Jerusalém, que buscam traduzir num sentido mais literal. Tudo isso eu estou dizendo para falar sobre a expressão crer em Jesus. A história aqui do carcereiro é bastante interessante. Esse carcereiro foi a terceira pessoa da cidade de Filipos a se converter ao Senhor Jesus. Diz a história, conforme nós lemos no livro de Atos, que Paulo e Silas estavam presos num cárcere romano na cidade de Filipos. Eles haviam sido presos, açoitados, castigados e tiveram seus pés presos a um tronco. Era uma forma de tortura que o Império Romano aplicava aos presos. Imaginem pessoas que foram chicoteadas, castigadas e com os pés presos ao tronco. Se fosse eu estaria chorando, provavelmente, de dor. Mas Paulo e Silas louvavam com cânticos a Deus na prisão. Isso era meia-noite. É uma atitude que só quem está cheio do Espírito Santo mesmo pode ter. E, de repente, ocorre um terremoto. As cadeias da prisão se quebram, as correntes de todos os presos se soltam, e o que acontece no Império Romano, que acontecia, quando os presos fugiam, o carcereiro era condenado à morte. Porque o carcereiro era o responsável por manter os presos dentro da cadeia. Quando o carcereiro percebeu que o terremoto quebrou as cadeias, quebrou as portas da cadeia e quebrou as correntes, as algemas dos presos, ele ia se matar. Paulo viu o carcereiro com a sua atitude de cometer suicídio, ele disse: não faça isso, de forma alguma. Nós estamos todos aqui, nenhum preso fugiu. E o carcereiro, então, perplexo, percebendo que havia algo de sobrenatural naquele acontecimento, disse a Paulo e a Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Crer aí é a tradução de um termo grego que significa confiar. Por isso que eu fiz toda essa introdução sobre o significado das palavras que aparecem na Bíblia e como elas são traduzidas. Crer não significa, aqui na Bíblia, adotar um dogma ou uma doutrina a respeito da pessoa de Jesus. Crer aqui não significa, você precisa acreditar que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que veio à Terra, que assumiu forma humana, e papapá. Não que isso seja errado, mas não é isso que Paulo está dizendo para o carcereiro. A crença intelectual é necessária, mas ela é apenas
um passo. O passo mais importante é o que vem a seguir. É o que você vai fazer com essa crença intelectual. E o que Paulo reforça aqui é confiar. Olha, Paulo está dizendo para o carcereiro, confia em Jesus a partir de hoje. Confia a sua vida a Jesus a partir de hoje. E você vai ser uma pessoa salva. Salvo do quê? Já fizeram essa pergunta para você? Você que vem à igreja e que várias vezes já usou para os seus familiares e amigos, eu sou uma pessoa salva. E a pessoa pergunta, mas você é salvo do quê? Já me fizeram várias vezes essa pergunta, e com certeza Paulo deve ter explicado ao carcereiro. Nós somos salvos de várias coisas. Nós somos salvos principalmente da condenação do pecado. Isso é uma expressão bíblica, teológica, mas vamos traduzir isso em termos mais práticos. O que é ser salvo da condenação do pecado? O pecado é esse princípio que mora em cada um de nós, que nos torna arrogantes, que nos torna egocêntricos, que nos torna, muitas vezes, invejosos, agressivos, violentos. O pecado que habita em nós torna a nossa natureza incompatível com viver na presença de Deus. Basta ver as consequências do pecado na sociedade. Nós temos consequências a nível social, a nível econômico, a nível pessoal, pessoas se agredindo, se matando, uma diferença entre ricos e pobres que torna, muitas vezes, o acesso das camadas mais vulneráveis à educação, à saúde, muito difícil. Isso é consequência do pecado na sociedade. Quantos relacionamentos se rompem todos os dias? Relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho. Quantos relacionamentos se rompem por causa da nossa violência, por causa do nosso individualismo? Tudo isso é o pecado que habita em nós. Mas quando nós confiamos em Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós dizemos para Jesus, Jesus, a partir de agora, o Senhor é que vai dirigir a minha vida. Eu sei que eu vou errar, e vou errar feio muitas vezes, mas quando eu errar, mostra para mim que eu errei. E me dá forças para eu mudar o meu caminho. Isso é confiar em Jesus. Confiar em Jesus é você saber que a partir de hoje, a partir do momento em que você depositou a sua confiança em Jesus, a sua vida é uma vida de sociedade. Em que sentido de sociedade? Que os seus problemas não são mais só os seus problemas. Jesus divide com você os seus problemas. Você passa a ser um sócio de Jesus. Quem é aqui que gostaria de ser sócio da pessoa mais rica e competente profissionalmente? Eu gostaria, se tivesse essa chance, se o Bill Gates me ligar hoje e falar, Roy, eu sei que você está sofrendo um pouco lá no seu trabalho, eu sei que não está fácil para você. Eu ia perguntar, mas você é o Bill Gates mesmo? Vamos supor que ele comprovasse que é o Bill Gates. Falasse, Roy, a partir de agora, você é meu sócio. Tudo que eu tenho é seu. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Pois é, mas quem propõe essa sociedade com você e comigo não é o Bill Gates, é alguém muito mais poderoso que o Bill Gates. É alguém que tem muito mais condições que o Bill Gates para te dar uma vida espetacular. É o próprio Criador do universo. É o Senhor Jesus,
que propõe a você e a mim uma sociedade. Uma sociedade em que ele se encarrega de fazer a parte mais difícil. E ele dá a mim e a você a parte mais fácil, que é segui-lo. Vocês se lembram quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo, que é suave. Porque o jugo do mundo é um jugo pesado, é um jugo difícil de carregar. Mas o peso que Cristo coloca nos nossos ombros é um peso leve, e Ele nos ajuda a carregar. A vida é fácil? Não, não é fácil. Mas com Jesus, ela se torna muito mais agradável, ela se torna muito mais leve. E é isso que Paulo e Silas explicaram ao carcereiro. Olha, você, a partir de agora, passe a confiar em Jesus como seu amigo. Passe a confiar em Jesus como seu irmão mais velho. Passe a confiar em Jesus como o salvador da sua vida, aquele que vai te libertar das suas vulnerabilidades, que vai te ajudar nas suas limitações, aquele que vai te nortear, vai dar um sentido para a sua vida, aquele que vai te ajudar quando o seu relacionamento em casa não estiver fácil, ele vai te dar sabedoria para você saber lidar melhor com a situação. Esse é o Jesus em quem você pode confiar a sua vida a partir de agora. E então vem o segundo aspecto do que significa seguir Jesus. Seguir Jesus significa compartilhar a visão de Jesus. E eu acho que aqui muitos cristãos falham. Porque seguir Jesus não é só confiar em Jesus. Seguir em Jesus significa que eu vou adotar a partir desse momento a mesma visão que Jesus tinha da vida. A mesma visão que Jesus tinha das pessoas. E qual era essa visão? O melhor lugar para aprender qual era a visão que Jesus tinha da vida e das pessoas é o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 a 7. Um texto que nós deveríamos ler várias vezes ao longo do ano. Porque é o texto que mostra o que é o reino de Deus para Jesus. É um texto que mostra para os seguidores de Jesus qual é o mundo que Jesus sonha para nós. E nesse texto Jesus começa assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos injustamente, bem-aventurados são aqueles que almejam, que sonham com a justiça de Deus. É a passagem que diz que nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que preservam a terra da corrupção, do pecado. Nós somos aqueles que ajudam o mundo ainda a entender a ética de Deus. Mas, acima de tudo, seguir Jesus é entender o que Jesus queria dizer quando ele afirmava aos seus discípulos: olha, vocês vão amar o próximo, mesmo que esse próximo seja o inimigo de vocês. E se alguém bater na tua cara, oferece o outro lado. Esse é o Jesus a quem nós seguimos. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos maltratam. Se a Bíblia tivesse só Mateus capítulo 5 a 7, e a humanidade seguisse o que está escrito aí, nós já estaríamos no paraíso. Imaginem uma sociedade em que
se alguém faz um mal para você, no dia seguinte essa pessoa aparece para você e fala, olha, eu errei, hein? Eu vou consertar o erro que eu fiz para você. Olha, me desculpa e me perdoa. E você perdoasse. Nenhuma família mais divorciaria. Não teria mais divórcio. Não teria mais violência doméstica. Não teria mais filhos sendo agressivos com os pais ou pais sendo agressivos com os filhos. Não teria mais nem necessidade de um código civil, de um código penal, porque as pessoas simplesmente andariam no amor. E a Bíblia diz que o amor cumpre toda a lei. O amor é o cumprimento de toda a lei. Se as pessoas amassem de fato uns aos outros, mas de verdade, como Jesus ensinou, não teria nem mais prisão. Não teria. Mas essa é a visão de Jesus. Então, eu entendo particularmente, e eu acho que vocês concordam, que o cristianismo ainda é muito infantil para muitas pessoas. Porque as pessoas se gabam de crer em Jesus, mas as pessoas não adotaram a filosofia de vida de Jesus. As pessoas ainda não entenderam que seguir Jesus não é simplesmente uma questão de acreditar que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, etc, etc, etc. Mas seguir Jesus é eu confiar em Jesus a tal ponto que eu vou seguir o modelo de vida dele. Eu vou seguir os princípios que ele ensinou. Eu vou seguir os ideais de Jesus. Eu vou conseguir fazer isso de maneira perfeita hoje? Não, não vou. Porque eu sou uma pessoa falha. Mas o alvo está lá. Eu sei qual é o alvo. Eu vou, às vezes, me desviar para cá, às vezes eu vou me desviar para lá, mas eu sei qual é o alvo que eu tenho que chegar. E esse alvo é o amor que Jesus Cristo demonstrou ao longo de toda a sua vida. Como é que Jesus chama o seu traidor? Vocês lembram como Jesus chama o seu traidor? Quando Judas traiu Jesus e falou para os soldados romanos, para os líderes judeus, olha, quem eu beijar, esse é o mestre, é esse que vocês vão prender e crucificar. E Jesus chama Judas como? Amigo. Qual foi a atitude de Jesus na cruz quando ele estava sendo crucificado? Se fosse hoje algum líder sendo crucificado, eu vou chamar vocês vão se ver comigo um dia, hein? Vocês vão todos para o inferno. Mas Jesus falou o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pediu para o Pai perdoar aqueles que o crucificavam, porque eles só estavam fazendo aquilo por ignorância. E é isso que é seguir Jesus. Seguir Jesus é nós termos essa mesma atitude de saber perdoar uns aos outros, de fazer o bem, de andar em amor, de orar pelos nossos perseguidores. Falando assim parece muito fácil, mas é claro que só o Espírito Santo pode nos dar essa capacidade. Imagina na empresa onde você trabalha, alguém passou o pé em você e falou mal de você para o chefe. Ele foi promovido e você não. Isso foi uma tremenda injustiça. Você vai deixar de receber um salário maior porque o safado do seu colega mentiu para o chefe sobre você e ele se deu bem. Imagina você à noite em casa, Senhor, abençoa a vida desse meu colega de trabalho que falou mal de mim para o chefe. Senhor, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Lida com ele da maneira como tu achas melhor. Mas que ele possa,
um dia se arrepender e reconhecer que o Senhor é o único Deus. É fácil fazer isso? Não é fácil. É só o Espírito Santo mesmo dentro de nós que pode nos dar essa capacidade. Mas isso é seguir Jesus. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é uma pessoa falar mal de você na tua cara e você simplesmente falar, olha, eu lamento como você pensa, lamento que você esteja dizendo isso, que Deus o abençoe. E não responder à provocação. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é você estar na sua loja, se você é comerciante, e vem um cara e fala um monte de bobagem para você e te provoca, fala mal do teu produto, e você fala, olha, eu lamento, até vou verificar se tem alguma coisa errada mesmo, mas que Deus abençoe a sua vida. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é você como esposa ou como marido, quando o outro estiver nervoso e ficar irritado e falar umas abobrinhas para você, você saber ficar quieto. E depois você fala, olha, não concordo com o que você disse, eu me senti assim, mas que Deus abençoe a sua vida. Isso é seguir Jesus. É fácil? Humanamente é impossível. Mas é aí que entra a sociedade com Jesus. Se você é sócio de Jesus, é nessa hora que Ele vai te ajudar a fazer a diferença. Seguir Jesus quando eu estou num parque de diversões, andando na montanha-russa, não vai fazer muita diferença Jesus estar ao meu lado, a não ser na descida, quando me dá o medinho. Mas seguir Jesus, você vai sentir a diferença quando você estiver passando, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte. E aí você vai falar como Davi, não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. Isso é seguir Jesus. E finalmente, seguir Jesus é praticar o que Jesus ensinou. E desfrutar da alegria que só aquele que segue Jesus pode ter. Diz a história que o carcereiro e toda a sua família passaram a confiar em Jesus. E eles ficaram tão alegres que eles ofereceram um jantar para Paulo e para Silas. E não só isso, o carcereiro passou a limpar e fazer os curativos nas costas de Paulo e de Silas, porque ele havia açoitado Paulo e Silas. E Paulo e Silas, junto com o carcereiro e toda a sua família, de acordo com o texto de Atos, louvavam a Deus com alegria em seus corações. Por quê? Porque eles tinham um novo sócio agora, o carcereiro, os seus filhos, toda a família, fizeram uma sociedade com a pessoa mais importante do universo, com Jesus. Nada pode dar mais alegria, mais satisfação, mais contentamento do que ser sócio de Jesus. Que nós possamos seguir Jesus todos os dias das nossas vidas. Que nós confiemos em Cristo como nosso grande amigo, o nosso grande parceiro. Falando português, não é nem português, mas a linguagem dos jovens de hoje, ele é o nosso brother. Ele é o nosso grande Senhor. Ele é o grande Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso grande companheiro principalmente das horas difíceis. Confiemos em Jesus. Adotemos o modo de vida de Jesus. Adotemos a cosmovisão de Jesus. Adotemos a sua filosofia de vida como sendo a nossa. Que possamos enxergar cada ser humano como alguém importante, como alguém que foi o próprio Deus que criou. Que possamos enxergar Deus nas pessoas, mesmo quando essa visibilidade esteja turva.
mas que nós possamos enxergar Deus nas pessoas e que possamos praticar aquilo que o Mestre nos ensinou, principalmente o amor. Que Deus nos abençoe.